Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar e no seu coração. Nesta manhã nós vamos falar sobre o tema Vivendo sob a Palavra. Não é muito fácil para o ser humano viver debaixo da sua própria palavra. Antigamente era comum as pessoas fazerem negócios grandiosos e apenas dar a sua palavra, e isto era válido. Hoje em dia, as pessoas não honram mais, não têm mais dignidade, não têm mais compostura. De tanto verem os outros fazerem as coisas erradas, aprendem e vão fazendo. Por isso a palavra de Deus adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Meu pai sempre dizia: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Faça a escolha certa. Tenha sempre pessoas certas perto de você e você não vai se corromper. Queridos, isso é muito importante. Jesus, para trazer um ensinamento tão preciso sobre esse tema, ele nos trouxe estas palavras. Capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com seu Senhor os teus juramentos. Aqui é uma palavra muito forte. Se você fizer um juramento, você já está comprometido. Então não precisa fazer o juramento. Se a sua palavra é a verdade, então honre-a. E assim você será nobre perante qualquer pessoa. Nobreza não é cultura e nem classe social. Nobreza é honra, é dignidade, é caráter. A pessoa pode ser simples, pode ser pobre, mas se ele cumpre a sua palavra, ele é um homem honroso ou um ser honroso. E ele disse mais: eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar é procedência do maligno. Para você ter uma ideia da seriedade deste ensinamento. Não é uma coisa para você ouvir e deixar passar. É uma coisa para você ouvir e meditar. Estou sendo uma pessoa de caráter? Estou mostrando que eu sou digno, que eu tenho honra? Ou sou uma pessoa que dou a minha palavra hoje e amanhã ela não tem nenhuma validade? Como eu sou visto pela sociedade? Como eu sou visto pelos meus familiares? Como eu sou visto pela minha própria família? Como eu sou visto diante de Deus? São coisas, irmãos, que nós precisamos de fazer. É uma forma de fazer uma avaliação deste próprio texto e desta instrução que é tão preciosa. Quando o Senhor afirmou: seja a nossa palavra sim, sim, não, não, ele está dizendo: tenha caráter, tenha dignidade, não seja um hipócrita, não seja um fingido, mas seja realmente um ser capaz de falar e cumprir toda a palavra que você pronunciar. Isto é viver na verdade e isso é ser honroso. Está vendo? É muito bonito estes ensinamentos do Senhor Jesus. Então, querido, eu queria lembrar a você uma ilustração que eu ouvi quando eu era bem jovem, em 1960, eu ouvi essa ilustração. Conta-se de dois jovens que moravam no interior, na Europa, no tempo medieval. E eles, um dia, vendo as dificuldades dos seus pais e sabendo que dificilmente eles sairiam daquela dificuldade, então, eles conversando entre si, pois eram amigos desde a infância, então disseram: vamos para a cidade grande, lá nós teremos mais oportunidade, vamos ter emprego e vamos ter um bom salário
e vamos ganhar dinheiro e ajudar os nossos pais que estão passando por muitas dificuldades. E assim eles decidiram, conversaram com os pais, tomaram bênção e foram nessa viagem. Chegando na cidade grande, começaram a correr atrás de oportunidades de trabalho. Um dos jovens, muito prudente, muito sincero consigo mesmo, mesmo diante de todas as adversidades, permaneceu íntegro debaixo dos ensinamentos e das instruções dos seus pais. O outro, no entanto, vendo as dificuldades e tudo aquilo que estava, procurou um caminho mais fácil e cometeu um delito. Foi preso e levado perante o rei. O rei, ao ouvir o seu delito, o perguntou se porventura ele estava feliz com o que havia praticado. Ele disse: não, senhor, não estou feliz porque eu cometi um erro, saí fora dos princípios do meu pai. Mas o rei não teve misericórdia, falou: pois bem, este delito seu é digno de morte, e aqui no meu reino ninguém comete um delito sem ser punido, e condenou à morte, enforcamento. Na véspera do juízo, o seu colega, foi visitá-lo na prisão. Chegando lá, encontrou ele chorando muito forte e perguntou: por que você chora? Porque nós saímos de casa com a nossa palavra e a bênção de nossos pais para procurarmos um meio melhor de vida. E eu fiz uma coisa muito errada, desonrei os meus pais. Queria ter a oportunidade de voltar lá e pedir perdão a eles. Então aquele jovem, que era seu amigo, disse assim: vamos conversar com o rei e pedir para que ele conceda essa oportunidade. O rei não concedeu. Ele disse: posso até ouvir, mas você terá que ficar preso no lugar dele. E aquele jovem então disse: sim, senhor, eu fico preso. E ele ficou no lugar do amigo, que foi o infrator. E aquele infrator foi embora. Chegou em casa e ele tinha 3 dias para ir e voltar. Chegou em casa, ele conversou com seus pais e depois foi na casa dos pais do outro jovem dizer que ele seria morto por causa do delito que ele havia cometido, mas que o filho deles era nobre, era digno, tinha caráter, personalidade e não decepcionou o pai. E que eles podiam confiar de corpo e alma nele. Aos seus pais, ele pediu perdão. Falou: não sou digno de voltar a esta casa e eu vou para lá para cumprir a minha sentença. E ele, ao regressar, teve dificuldade no trânsito até o local. E quando ele chegou, estava em cima da hora do juízo, da sentença. E o seu amigo já estava com a corda no pescoço e a praça cheia de gente, todo mundo pronto para ver o carrasco puxar a alavanca e soltar o calabouço. Mas, o salpão, neste momento, chega o amigo suado, correndo, agitado, e disse: parem, por favor, eu estou aqui. E colocou a corda no pescoço e disse assim: meu amigo, eu já pedi perdão aos meus pais e avisei os seus pais que você mantenha a sua postura, os ensinamentos que ele te deu. O rei, ouvindo este episódio, ouvindo essa narrativa, ficou com seu coração perturbado. Então chamou aquele jovem e disse: por que você cometeu o crime? E ele então disse: eu tentei achar um caminho fácil, não aquele que meu pai sempre me ensinou, e eu cometi esse delito. Então eu sou digno de morte. O rei então compadeceu dele e disse: você está livre pela sua nobreza, porque o pecado que você cometeu na infração foi agora absolvido por causa da nobreza do seu coração em retornar para tirar o seu amigo da morte. Está vendo? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Quando empenhar a sua palavra, ainda que você tenha que morrer, cumpra, porque isso é agradável aos olhos de Deus e trará o perdão sobre qualquer infração que você tiver cometido. Deus te abençoe. Oremos. Agradeço-te, Senhor, por esta palavra e que o Senhor torne-a abençoadora nos corações ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.